Emerson Pinzindim em artes. Emerson Pinto nos documentos. Pixinguinha. Mistura de Bexiguinha, que era o apelido dele, com Pinzindim, que era como a avó dele africana chamava ele. Quer dizer, bom menino. Então juntou Pixinguinha. Minha formação é a vida, a educação quando ela prestou, os primórdios dos anos 70. Eu fiz pré-primário. Tinha uma senhora, dona Alta, que ela dava aula para as crianças do bairro. Ela formou gerações. Eu sou o leão solitário, embora o tigre seja mais ainda, né? Então eu nunca tive grandes grupos. Eu sou uma pessoa que segue uma trajetória muito solitária. Eu mesmo comigo mesmo, contando comigo mesmo. Eu estudei até a 7ª série num período. Aí tive que começar a trabalhar, que meu pai tinha falecido. Aí comecei a estudar à noite. E eu era muito garoto, muito novinho. Eu não aguentava o baque da jornada, porque eu acordava às 5h30. Pegava o ônibus para entrar às 7 na Santa Casa. Saía às 5h30. Ia para casa, jantava, pegava o ônibus e ia para o colégio. Voltava à meia-noite. Então para mim era extenuante. E aí o que acontece? Caiu o rendimento escolar. Eu passava de ano porque a professora levava em consideração que eu era um aluno que eu estava ali, eu me dedicava, eu dormia na sala, para você ter uma ideia. Então, eu ganhava um salário muito alto. 2.900 cruzeiros em 77. Tanto que eu comprei a primeira flauta, custou 12 mil. Paguei em 4 vezes. 12 mil era meio Fusca, novo, zero. Depois eu saí da casa da minha mãe e fui estudar em Tatuí, no Conservatório de Tatuí. Cheguei lá, entrei na escola lá, mas também não me alimentava direito, porque era bolsista, o diretor pegava metade da minha bolsa e mandava pro filho dele estudar na Berkeley School. E eu tinha problemas aí, eu passava fome, não consegui segurar. Daí saí de casa, fui morar no CRUSP. E eu usava lá a faculdade todinha. Bom, quando eu comecei a estudar flauta no conservatório, para ser músico erudito, para tocar música de concerto, para ser membro de uma orquestra ou um solista. Não é que a formação te leva a isso, porque você começa do complexo. Quando você chega na música popular, que é bem mais simples, é um processo bem mais simples. Só o cara não admitir isso por causa do ego dele. Eu dava aula num colégio tradicional aqui de São Paulo, muito bom, eu ganhava muito bem. Só que eu dava aula das 7 horas da manhã às 5 da tarde, às 5h30. E as crianças eu adoro, mas bicho, imagine 10 classes de 20 aluninhos o dia inteiro. Eu chegava em casa, eu comia e dormia. Aí eu ia tocar flauta, cada dia pior. Eu fiquei aflito. Eu pedi a conta, peguei a grana, fiz umas compras, né? E comecei a ficar em casa estudando o dia inteiro. E estava indo muito bem, inclusive. Se não fosse o pequeno detalhe do dinheiro acabar. Aí eu falei, e agora? Eu falei, já sei. Vou tocar ali na frente. Não sei se ainda tem o restaurante do Másco. Eu falei, eu vou tocar aqui. E peguei minha estante, minhas partituras e vim tocar aí. Fiquei tocando, eu cheguei, era uma meio-dia e o estomagão lá com fome. 12h30, nada. 1h da tarde, nada. 1h30, nada. Eu fiquei puto. Comecei a dar bicudo na estante. Tive um chilique. Nisso vinha um senhor. Falou, mas por que você tá com raiva? Eu, porra, eu tô aqui tocando, tô com fome, ninguém faz nada. Tô tocando aqui, não tá acontecendo nada. Eu, pô, você tá com fome? Peraí, vem cá. Ele me convidou para almoçar aqui. Conversa vai, conversa vem, blá, 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 blá. Eu tenho escritório aqui nesse prédio, aqui no André Matarazzo. Se você quiser ir lá, tomar um café, tomar uma água, tem uma sala lá, eu gosto muito de música, tenho discos, era discão.
E ele deu uma cota lá de 50 VR. Falei, pra vocês se virando aí. Falei, bom, quando a lombriga tá acalmada, bicho, o intelecto a milhão. Isso aqui quem fez foi o Bem. Ele dividiu aqui, ele era físico e flautista. Ele dividiu e criou esse sistema de chaves, que é usado no saxofone, na flauta, uma série de instrumentos. Então, e para dominar isso daqui, você tem que estudar horas por dia, durante anos. 5, 6, 7, 8, 9, quando você aguentar. É um decodificador do meu espírito, é uma máquina. Cara, eu não peço nada a ninguém, eu simplesmente toco. Eu toco e venha, a caixinha tá ali, coloca quem quer. Não tô pedindo nada a ninguém, eu tô dando. Tô dando. Então, minha aldeia acabou sendo esse pedaço aqui. De certa maneira, sou um paulistano que tem um interesse a defender. Porque tudo que eu consegui na minha vida até hoje foi aqui. Minha vida ela é digna e eu, pelo menos 90% das minhas ações trazem essa marca. E é uma dignidade muito grande porque você está direto com as pessoas. Por isso que é aquela história que a gente já comentou do medo. Porque você está com todo mundo. Você está com o policial, você está com o cara, com o mendigo, você está com classe média, com o intelectual, com todo mundo, com o gari, com o transeunte. Porque tem pessoas dignas em todos os segmentos da nossa sociedade. E indignas também em todos os segmentos da nossa sociedade. É aquela tendência de você juntar pessoas de interesses diferentes. E ali eles estão unidos em um propósito só, a arte e o artista. Abrindo as ruas às pessoas, democratizando o espaço público, você quebra o paradigma do mal que foi implantado, que é a separação das pessoas por castas, classes e lugares exclusivos. Mas é importante também, não se abra só a Paulista, mas que se valorize o Anhangabaú e as pessoas vão lá, que valorize a Vila do Cara, lá um ponto central da vila dele, para as pessoas se reunirem com segurança e se confraternizar. Porque ó, a autogestão funciona, o povo está aí, vem todo mundo, não tem polícia, de vez em quando tem um guardinha municipal, e não precisa, porque na verdade não precisa. O Brasil tem que se assumir, em primeiro lugar, que o Brasil é um país que tem um racismo muito forte contra o negro. Depois ele tem contra os outros também, tem contra o chinês, contra o judeu, contra o árabe, contra todo mundo. Existem pessoas honestas em todas as esferas da nossa sociedade. Eu acho que você achar que o cara é isso ou aquilo só porque ele é burguês ou rico é tão discriminatório e canalha como achar que o cara é isso porque ele é preto e pobre. Porque existem pessoas. Não é legal, é um mau aspecto do país.
para La Paz. La Paz não tive problema nenhum, porque eu conheci um músico lá, ele me levou para casa dele, morar lá na casa dele, eu, a mãe dele, o irmão. E com esse músico aí, Rubem, a gente fez uma caminhada no lugar lá que se chama o Caminho do Inca, que é um caminho feito pelos Incas para chegar até La Paz, vindo do Peru, chegar em La Paz, no meio da cordilheira. Todo feito de pedra, tem uns 2.000, 2.500 anos. A Rússia, por exemplo, que eu conheci, é outra geografia. Ela é aquela mesma... quando eu estive na cordilheira, é a mesma vegetação que tem na Rússia, que é aquela mesma de coníferas que vem no Canadá, Estados Unidos, aquelas mesmas coníferas lá em cima. Porque o primeiro mesmo, se for na ordem cronológica, é o Joaquim Antônio da Silva Calado, que também era flautista. Ele é o precursor do choro. A primeira coisa que se diz choro é dele, que é Flor Amorosa. Choro por ser uma maneira malemolente de se tocar uma música que a princípio se tentava imitar, que era a música da corte, que eram as polcas europeias, a música clássica. Tanto que em comum com a polca tem um compasso que é africano, que é 2/4. Então, essa maneira indolente de se levar uma melodia, algo com mais que sofrido ou mais chorado. Ela traz uma certa nostalgia, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa saltitante, alegre, dançante. É uma carga cultural emocional. Dos aspectos positivos que nós temos no Brasil, esse é um deles. Para o business não interessa a cultura e para os caras não interessa nada disso, né? Interessa diminuir o nível do povo e fazê-los consumir qualquer porcaria que eles lançarem aí. Então o choro sumiu das rádios simplesmente para dar lugar a essa coisa plástica, essa coisa sintética que surgiu uns 25, 30 anos para cá. Estamos tomados por não artistas e todos eles sedentos de poder monetário e também de aparecer, claro. Então ele quer aproveitar, porque mais uma vez ele quer ficar em evidência. O artista não precisa de nenhum desses artifícios simplesmente porque ele já é a própria evidência. A música clássica ela é superior ao que rola agora, exige muito mais conteúdo do ouvinte para que ele se identifique e compreenda. Essa música de mensagem vulgar, ruim e degradante que a gente... Olha, eu estou me sentindo o próprio meu bisavô. Mas eu nunca pensei que eu ia falar isso. Mas estou falando.
Quando você deteriora uma coisa de alto nível e coloca uma mensagem que faz tu, tá. Qual mensagem é mais complexa? Tu, tá ou tararirarirarirarirarará, acompanhado por um outro instrumento fazendo toti, parapa. Nada contra o minimalismo, é que o minimalismo é outra coisa. A mídia é muito mais profunda do que o conteúdo que eles estão lançando. Por quê? Porque a arte virou produto de mercado. Eu e você não conseguimos pensar sozinhos, não. Falta verba. Quem luta pela arte de rua está presente na luta de todos os artistas. Eu lutei, saía no jornal, lá na frente do Conjunto Nacional, eu nunca tive o apoio de um artista sequer. Fui tocar na passagem subterrânea da Consolação. Era um lugar imundo. Comecei a tocar lá, começou o pessoal a passar com mais calma, tranquilo, começaram a conversar. E nisso daí a prefeitura, na época, já entrou com uma ação de restaurar a passagem subterrânea. Aí aquela novela, vinham os políticos, olha, parabéns, a nossa intenção era essa. Estava tudo muito lindo, maravilhoso, eu tocando lá. Até que o subprefeito, na época que era administrador regional, que era o Vicente Plá Trevas, fez um decreto proibindo a minha presença ali. O decreto era genérico, mas dirigido, porque eu era o único que tocava ali. Ele fez um decreto que era assim, proibindo comercializar. Eu comercializava minha fita cassete. Ou arrecadar dinheiro, que era a caixinha. Não creio que tenha sido uma culpa direta da Erundina, mas era a galera do subgrupo, né? E os caras fizeram isso. Isso é um golpe contra um cidadão, num governo que se diz democrático, popular. Sou um técnico, eu sou um cara que eu tenho uma tecnologia teórico-prática musical. Eu, por exemplo, eu faço um arranjo, eu faço uma trilha para um filme, eu faço sound designer baseado nisso, eu trabalho com cinema também, teatro, fazendo trilhas sonoras, eu componho. Então, dentro dessa gama de coisas, exige que o artista tenha um preparo maior nas partes teóricas, ou seja, no estudo musical. Existem artistas, por exemplo, um cantor, um bom cantor de música popular, embora ele use a música e seja um bom cantor, ele está limitado a cantar. Ele não faz um arranjo, ele não toca um instrumento. Então ele é um artista da música, sabe? Não tem problema essas divisões, porque elas servem só para organizar no grande teatro da coisa. Se regulamentou uma lei, mas não se cumpre, não se fiscaliza. Então não tem como eu tocando uma flauta concorrer com uma banda que está a 20 metros de mim, uma banda de rock and roll com bateria baixa, amplificador, aquele gerador de energia, gasolina. Rock and roll é uma expressão, mas, por exemplo, não é para ser feita na frente do Conjunto Nacional, que tem um café, pessoas conversando. Tudo tem seu lugar, sua hora. Então existe toda uma permissividade. Nós aqui temos uma maneira surrealista de viver. Os caras querem mostrar o trabalho deles, é justo. É que eles teriam que observar alguns conceitos, né? Porque é uma coisa que já vem mais de uma formação do meio, que é o ter a consciência do outro. Então, muito privilégio faz você perder a sensação do outro. Falta a eles uma sensibilidade que os adolescentes da minha época tinham.
essa minha fala aqui, eu falo assim, nossa, se um dia eu falar isso é porque eu virei um velho reacionário de extrema-direita. Então, e eu fico pasmado, eu faço porque os comentários saem, e é o que eu estou sentindo. Sucesso é você ter a sua casa para morar, você ter um lugar decente, digno de um ser humano, né? É você poder, a certa medida, consumir coisas, porque nós vivemos num sistema, e para morar numa cidade tem que consumir coisas. Tem gente que quer ter mais, daí ele dedica o coração àquilo. O meu coração é dedicado à arte. A arte, ela tem restrições. As restrições da arte são ela em primeiro lugar. O restante advém dela e o que vier tá bom. Então, se você não quer, se é muito sofrido, vai embora. A grana vem, o cara enche o bolso, você pode fazer um monte de coisa. Mas o que eu não consigo compreender assim, é que ela domina as pessoas de tal modo. A grana e o desejo de ter a grana. O que tem querendo mais, o que não tem passando por cima de qualquer coisa para ter. Porque existem pessoas que são felizes e para elas pouca coisa basta. Então eu acho que o que vale mais nessa vida aqui são as pessoas. Justamente o produto mais descartável. Música, uma combinação de sons que conservam entre si relações lógicas e ordenadas. Essa é a definição de música, no musiquês. Mas eu acho que a música é a manifestação da natureza. O Villa-Lobos também achava isso.